Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 12, verso 22. Esta criança será tão forte como um leão, e um abrigo tão útil como as montanhas dos Himalaias. Ela será indulgente como a terra e tão tolerante como seus pais. Significado: uma pessoa é comparada ao leão quando é muito forte em caçar o inimigo. Um homem deve ser um cordeiro em casa e um leão na caça. O leão nunca falha na caça de um animal. De modo semelhante, o líder do Estado nunca deve falhar na caça de um inimigo. As montanhas Himalaias são famosas por terem todas as riquezas. Há inúmeras cavernas onde morar, inúmeras árvores de bons frutos para comer, boas fontes onde beber água e profusas drogas e minerais para curar doenças. Qualquer homem que não é materialmente próspero pode refugiar-se nestas grandes montanhas e será provido de tudo o que necessita. Tanto os materialistas quanto os espiritualistas podem aproveitar-se do grande refúgio dos Himalaias. Sobre a face da terra há muitos distúrbios causados pelos habitantes. Na era moderna, as pessoas começaram a detonar armas atômicas sobre a face da terra, e assim a terra é indulgente com os habitantes, assim como a mãe que perdoa um filho pequeno. Os pais são sempre tolerantes com seus filhos, apesar de todos os tipos de atos malévolos. Um rei ideal deve possuir todas essas boas qualidades, e aqui se prevê que o bebê Parikshit teria perfeitamente todas essas qualidades. Verso 23. Esta criança será como seu avô Yudhishthira, ou como Brahma em equanimidade mental. Será munificente como o senhor da colina Kailasa, Shiva, e será o abrigo de todos, assim como a suprema personalidade de Deus, Narayana, que é o refúgio até mesmo da deusa da fortuna. Significado: a equanimidade mental refere-se tanto a Maharaj Yudhishthira quanto a Brahma, o avô de todos os seres vivos. De acordo com Sridhara Swami, o avô a que se referiu é Brahma, mas de acordo com Vishvanatha Chakravarti, o avô é o próprio Maharaj Yudhishthira. Contudo, em ambos os casos, a comparação é igualmente boa, porque ambos são representantes reconhecidos do Senhor Supremo, e desse modo, ambos têm que manter equanimidade mental, estando ocupados no trabalho de bem-estar para o ser vivo. Qualquer agente executivo responsável no topo da administração tem que tolerar diferentes tipos de investidas das próprias pessoas para quem ele trabalha. Brahmaji foi criticado pelas gopis, as devotas perfectivas mais elevadas do Senhor. As gopis estavam insatisfeitas com o trabalho de Brahma, porque o Senhor Brahma, como criador deste universo particular, criou pestanas que as impediam de ver o Senhor Krishna. Elas não podiam tolerar sequer o momento de piscar os olhos, pois isso as impediam de ver seu amado Senhor Krishna. O que dizer, então, de outros que são naturalmente muito críticos de cada ação de um homem responsável? Semelhantemente, Maharaj Yudhishthira teve que passar por muitas situações difíceis criadas por seus inimigos, e mostrou ser o mais perfeito mantenedor de equanimidade mental em todas as circunstâncias críticas. Portanto, o exemplo de ambos os avós sobre a manutenção de equanimidade mental é completamente adequado. O Sr. Shiva é um célebre semideus que concede dádivas aos suplicantes. Portanto, seu nome é Ashutosha, ou aquele que é muito facilmente satisfeito. Ele também é chamado de Bhutanata,
ou o Senhor das pessoas comuns, que são apegadas a ele principalmente por causa de suas dádivas munificentes, mesmo sem consideração sobre seus efeitos posteriores. Ravana era muito apegado ao Sr. Shiva, e por tê-lo agradado facilmente, Ravana tornou-se tão poderoso que quis desafiar a autoridade do Sr. Rama. É claro que Ravana não foi absolutamente ajudado pelo Sr. Shiva quando lutou com Rama, a suprema personalidade de Deus e o Senhor do Sr. Shiva. Para Vrikasura, o Sr. Shiva concedeu uma bênção que era não somente desastrosa, mas também perturbadora. Vrikasura recebeu, pela graça do Sr. Shiva, o poder de destruir a cabeça de qualquer pessoa simplesmente por tocá-la. Embora isso fosse concedido pelo Sr. Shiva, o astuto sujeito quis experimentar seu poder, tocando a cabeça do Sr. Shiva. Desse modo, o Sr. Shiva teve que se refugiar em Vishnu para salvar-se do apuro, e o Sr. Vishnu, através de sua potência ilusória, pediu a Vrikasura para fazer uma experiência com sua própria cabeça. O sujeito a fez e deu fim a si mesmo. E assim o mundo foi salvo de todos os tipos de problemas da parte deste astuto pedinte dos semideuses. O ponto saliente é que o Sr. Shiva jamais deixa de dar qualquer tipo de dádiva a ninguém. Portanto, ele é o mais generoso, embora às vezes cometa algum tipo de erro. Ramha significa a deusa da fortuna, e seu abrigo é o Sr. Vishnu. O Sr. Vishnu é o mantenedor de todos os seres vivos. Há inúmeros seres vivos, não apenas na superfície deste planeta, mas também em todas as outras centenas de milhares de planetas. Todos são providos de todas as necessidades da vida para a marcha progressiva rumo à meta da autorrealização. Mas no caminho do gozo dos sentidos, eles são postos em dificuldades pela ação de Maya, a energia ilusória, e desse modo viajam pelo caminho de um falso plano de desenvolvimento econômico. Tal desenvolvimento econômico nunca é bem-sucedido, porque é ilusório. Esses homens andam sempre em busca da misericórdia da ilusória deusa da fortuna, mas não sabem que a deusa da fortuna só pode viver sob a proteção de Vishnu. Sem Vishnu, a deusa da fortuna é uma ilusão. Devemos, portanto, buscar a proteção de Vishnu, ao invés de buscar diretamente a proteção da deusa da fortuna. Somente Vishnu e os devotos de Vishnu podem proteger a todos, e porque Maharaj Parikshit, em pessoa, fora protegido por Vishnu, foi-lhe completamente possível dar completa proteção a todos que queriam viver sob seu governo. Verso 24. Esta criança será quase tão boa como o Sr. Krishna, por seguir seus passos. Em magnanimidade, ele tornar-se-á tão grandioso como o rei Rantideva. E em religião, será como Maharaj Yayati. Significado: a última instrução do Sr. Sri Krishna no Bhagavad Gita é que devemos abandonar tudo e unicamente seguir os passos do Senhor. As pessoas menos inteligentes, por má sorte, não concordam com essa grande instrução do Senhor. Mas aquele que é realmente inteligente assimila essa sublime instrução e é imensamente beneficiado. As pessoas tolas não sabem que a associação é a causa da aquisição de qualidades. A associação com o fogo aquece um objeto, mesmo no sentido material. Portanto, a associação com a suprema personalidade de Deus faz uma pessoa qualificar-se como o Senhor. Como já discutimos previamente, pode-se alcançar 78% das qualidades divinas através da associação íntima com o Senhor. Seguir as instruções do Senhor é associar-se com o Senhor. O Senhor não é um objeto material,
cuja presença tenhamos que sentir para podermos nos associar com Ele. O Senhor está presente em toda parte, em todos os momentos. É completamente possível ter sua associação, simplesmente por seguir sua instrução. Porque o Senhor e sua instrução, e o Senhor e seu nome, fama, atributos e parafernália, são todos idênticos a Ele, já que são conhecimento absoluto. Maharaj Parikshit associou-se com o Senhor, mesmo desde o ventre de sua mãe, até o último dia de sua vida preciosa. E desse modo, ele adquiriu, com toda a perfeição, todas as boas qualidades essenciais do Senhor. Rantideva, um rei antigo, anterior ao período do Mahabharata, a quem Narada Muni se referiu enquanto instruía Sanjaya, como se menciona no Mahabharata, Drona Parva 67. Era um grande rei, liberal na hospitalidade e distribuição de alimentos. Mesmo o Senhor Sri Krishna louvou seus atos de caridade e hospitalidade. Foi abençoado pelo grande Vashishta Muni, por ter lhe fornecido água fresca, e assim ele alcançou o planeta celestial. Costumava fornecer frutas, raízes e folhas aos rishis, e assim foi abençoado por eles, com a satisfação de seus desejos. Embora kshatriya por nascimento, ele nunca comeu carne em sua vida. Era especialmente hospitaleiro com Vashishta Muni, e unicamente por suas bênçãos ele alcançou a residência planetária mais elevada. É um daqueles reis piedosos, cujos nomes são lembrados de manhã e à noite. Yayati, o grande imperador do mundo e antepassado original de todas as grandes nações do mundo, que pertencem ao ramo ariano e indo-europeu. É o filho de Maharaj Nabusha e tornou-se imperador do mundo devido ao fato de seu irmão mais velho ter se tornado um grande e liberado santo místico. Governou o mundo por vários milhares de anos e realizou muitos sacrifícios e atividades piedosas registrados na história. Embora sua adolescência fosse muito luxuriosa e cheia de histórias românticas. Ele apaixonou-se por Devayani, a mais querida filha de Shukracharya. Devayani desejava casar-se com ele, mas de início ele recusou-se a aceitá-la, porque ela era filha de um Brahmana. Segundo os Shastras, um Brahmana só podia desposar a filha de um Brahmana. Havia então muita preocupação contra a população Varna Sankara no mundo. Shukracharya emendou essa lei de proibição matrimonial e induziu o imperador Yayati a aceitar Devayani. Devayani tinha uma dama de companhia, chamada Sharmishta, que também apaixonou-se pelo imperador, e desse modo foi ter com sua amiga Devayani. Shukracharya proibira o imperador Yayati de chamar Sharmishta a seu dormitório, mas Yayati não conseguiu seguir estritamente sua instrução. Ele casou-se secretamente com Sharmishta e também teve filhos com ela. Quando Devayani ficou sabendo disso, foi até seu pai e apresentou queixa. Yayati era muito apegada a Devayani, e quando foi ao local onde estava seu sogro para chamá-la, Shukracharya ficou irado com ele e o amaldiçoou a tornar-se impotente. Yayati suplicou a seu sogro que retirasse sua maldição, mas o sábio pediu a Yayati que solicitasse a juventude de seus filhos e os deixasse ficarem velhos, como condição para que ele se tornasse potente. Ele tinha 5 filhos, 2 de Devayani e 3 de Sharmishta. De seus 5 filhos, a saber, 1 Yadu, 2 Turvasu, 3 Druryu, 4 Anu e 5 Puru, 5 famosas dinastias, a saber, 1 a dinastia Yadu, 2 a dinastia Yavana, turca, 3 a dinastia Bhoja, 4 a dinastia Mlecha, grega,
e 5 a dinastia Paurava. Emanaram para espalhar-se por todo o mundo. Ele alcançou os planetas celestiais, em virtude de seus atos piedosos. Mas caiu dali, por causa de sua autopromoção e por criticar outras grandes almas. Após sua queda, sua filha e seu neto concederam-lhe suas virtudes acumuladas, e com a ajuda de seu neto e seu amigo Shibi, ele foi novamente promovido ao reino celestial, tornando-se um dos membros da Assembleia de Yamaraj, com o qual permanece como um devoto. Ele executou mais de 1000 sacrifícios diferentes, deu caridade muito liberalmente, e foi um rei muito influente. Seu majestoso poder repercutiu por todo o mundo. Seu filho caçula concordou em conceder-lhe sua juventude, mesmo por 1000 anos, quando ele estava em apuros com desejos luxuriosos. Finalmente, ele desapegou-se da vida mundana e devolveu novamente a juventude a seu filho Puro. Ele quis legar o reino a Puro, mas a nobreza e os súditos não concordaram. Mas quando ele explicou a seus súditos a grandeza de Puro, eles concordaram em aceitar Puro como rei. E assim o imperador Yayati retirou-se da vida familiar e deixou o lar rumo à floresta. Verso 25. Esta criança será como Bali Maharaj em paciência, um devoto resoluto do Sr. Krishna como Prahlad Maharaj, um realizador de muitos sacrifícios Ashvamedha, cavalo, e um seguidor dos homens velhos e experientes. Significado: Bali Maharaj, uma das 12 autoridades no serviço devocional ao Senhor. Bali Maharaj é uma grande autoridade no serviço devocional, porque sacrificou tudo para satisfazer o Senhor e abandonou a ligação com seu assim chamado mestre espiritual, que o impedia no caminho de arriscar tudo para o serviço do Senhor. A perfeição máxima da vida religiosa é alcançar o estágio de serviço devocional desinteressado ao Senhor, sem qualquer causa, ou sem ser obstruído por qualquer espécie de obrigação mundana. Bali Maharaj estava determinado a abandonar tudo para a satisfação do Senhor, e não se importou com qualquer obstrução que fosse. Ele é o neto de Prahlad Maharaj, outra autoridade no serviço devocional do Senhor. Bali Maharaj e a história de seus relacionamentos com Vishnu, Vamanadeva, são descritos no 8º canto do Srimad Bhagavatam, capítulos 11 a 24. Prahlad Maharaj, um devoto perfeito do Sr. Krishna, Vishnu. Seu pai, Hiranyakashipu, castigou-o severamente quando ele tinha apenas 5 anos de idade, por ter se convertido num devoto imaculado do Senhor. Era o primeiro filho de Hiranyakashipu, e o nome de sua mãe era Kayadhu. Prahlad Maharaj era uma autoridade no serviço devocional do Senhor, porque teve seu pai morto pelo Sr. Nrsingadev, estabelecendo o exemplo de que mesmo um pai deve ser afastado do caminho do serviço devocional, se esse pai ocorre ser um obstáculo. Ele teve 4 filhos, e o filho mais velho, Virochana, é o pai de Bali Maharaj, mencionado acima. A história das atividades de Prahlad Maharaj é descrita no 7º canto do Srimad Bhagavatam. Verso 26. Esta criança será o pai de reis que serão como sábios, em prol da paz do mundo e para o benefício da religião. Ele será o castigador dos presunçosos e dos intrigantes. Significado: um devoto do Senhor é o homem mais sábio do mundo. Os sábios são chamados de homens prudentes, e há diferentes tipos de homens prudentes para diferentes ramos de conhecimento. Portanto, a menos que o rei ou líder do Estado seja o homem mais prudente, ele não pode controlar todos os tipos de homens prudentes do Estado. Na linha de sucessão real,
na família de Maharaj Yudhishthira. Todos os reis, sem exceção, eram os homens mais sábios de suas épocas. O que também se prediz a respeito de Maharaj Parikshit e seu filho, Maharaj Janamejaya, que ainda estava por nascer. Tais homens sábios podem tornar-se os castigadores dos presunçosos e erradicadores de Kali, ou elementos belicosos. Como ficará claro nos capítulos adiante, Maharaj Parikshit quis matar Kali personificado, que tentava matar uma vaca, o símbolo da paz e religião. Os sintomas de Kali são 1. Vinho, 2. Mulheres, 3. Jogos e 4. Matadouros. Os governantes sábios de todos os estados devem tomar as lições de Maharaj Parikshit sobre como manter a paz e moralidade, subjugando as pessoas arrogantes e belicosas que se entregam ao vinho, mantêm relações ilícitas com mulheres, jogam e comem carne, fornecida por matadouros mantidos regularmente. Nesta era de Kali, concedem-se licenças regulares para a manutenção de todos esses diferentes departamentos de desavenças. Como eles podem, então, esperar paz e moralidade no Estado? Os pais do Estado, portanto, devem seguir os princípios de se tornarem mais sábios através da devoção ao Senhor, castigando os violadores da disciplina e desarraigando os sintomas das desavenças, como são mencionados acima. Se queremos fogo abrasante, temos que usar combustível seco. Fogo abrasante e combustível líquido não se combinam bem. A paz e a moralidade só podem prosperar com os princípios de Maharaj Parikshit e seus seguidores. Verso 27. Após ouvir sobre sua morte, que será causada pela picada de uma serpente alada, enviada pelo filho de um Brahmana, ele livrar-se-á de todo o apego material e render-se-á à personalidade de Deus, refugiando-se nele. Significado: apego material e refúgio aos pés de lótus do Senhor são coisas que não se combinam. Apego material significa ignorância da felicidade transcendental sob o abrigo do Senhor. O serviço devocional ao Senhor, enquanto existe no mundo material, é um meio de praticar nossa relação transcendental com o Senhor. E quando esse serviço amadurece, livramo-nos completamente de todo apego material e tornamo-nos competentes para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Maharaj Parikshit, sendo especialmente apegado ao Senhor, desde o começo de seu corpo no ventre de sua mãe, estava continuamente sob o abrigo do Senhor. E o assim chamado aviso de sua morte, dentro de 7 dias, a partir da data da maldição do filho do Brahmana, foi uma dádiva para ele, para capacitá-lo a preparar-se para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Uma vez que ele era sempre protegido pelo Senhor, ele poderia ter evitado o efeito de tal maldição pela graça do Senhor, mas não quis, por nada, fazer uso dessa vantagem devida. Ao contrário, ele tirou o melhor proveito de um mau negócio. Por 7 dias, continuamente, ele ouviu o Srimad Bhagavatam da fonte certa, e através desta circunstância, obteve refúgio aos pés de lótus do Senhor. Verso 28. Após perguntar sobre o autoconhecimento apropriado ao filho de Vyasadeva, que será um grande filósofo, ele renunciará a todo apego material e alcançará uma vida de destemor. Significado: conhecimento material significa ignorância do conhecimento de nosso próprio eu. Filosofia significa buscar o conhecimento correto de nosso próprio eu, ou o conhecimento da autorrealização. Sem autorrealização, a filosofia é especulação seca,
ou um desperdício de tempo e energia. O Srimad Bhagavatam dá o conhecimento certo de nosso próprio eu, e ouvindo o Srimad Bhagavatam podemos livrar-nos do apego material e entrar no reino do destemor. Este mundo material é assombroso. Seus prisioneiros são sempre temerosos, como se estivessem dentro de um presídio. No presídio, ninguém pode violar as regras e regulações da cela, pois violar as regras significa agravar e estender a vida presidiária. Semelhantemente, nesta existência material, estamos sempre temerosos. Esse temor chama-se ansiedade. Todos na vida material, e em todas as espécies e variedades de vida, estão cheios de ansiedades. Quer violem, quer não violem, as leis da natureza. Liberação, ou mukti, significa aliviar-se dessas constantes ansiedades. Isso só é possível quando a ansiedade converte-se em serviço devocional ao Senhor. O Srimad Bhagavatam dá-nos a oportunidade de mudar a qualidade da ansiedade, da matéria, ao espírito. Isso é feito na associação dos filósofos eruditos, como o autorrealizado Shukadev Goswami, o grande filho de Sri Vyasadeva. Maharaj Parikshit, após receber aviso de sua morte, aproveitou-se dessa oportunidade através da associação com Shukadev Goswami e alcançou o resultado desejado. Há uma espécie de imitação desta recitação e audição do Srimad Bhagavatam, feita por profissionais, e sua audiência tola pensa que se livrará das garras do apego material e alcançará a vida de destemor. Essa audição imitativa do Srimad Bhagavatam é apenas uma caricatura, e ninguém deve se deixar desencaminhar por tal apresentação de Bhagavad Saptaha, levada a cabo por indivíduos ridículos e cobiçosos para manterem um estabelecimento de desfrute material.